Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim trazer para você uma primeira solução de virtualização de máquina para Windows, a área restrita do Windows ou o Windows Sandbox. É logo depois da vinheta. Bom, para que usar máquina virtual? Você usa máquina virtual para diversos fins, mas a gente pode começar a falar que uma das primeiras necessidades para o uso de máquina virtual é um trabalho separado da máquina física, porque máquina virtual é diferente de máquina física no que tange infraestrutura. Uma máquina física é aquela que você pode pegar, né? Aquela CPU física em que você vai ter hardware envolvido. Hardware são as peças físicas, né? Ok, posso estar falando, rezando missa para padre aqui, para alguns, mas para outros não. Para outros eu posso estar começando a explicar algo que é novo aqui. Então, você tem lá um computador onde você tem ali a carcaça, você abre, você vai ter as peças internas que são muito necessárias para funcionar, né? Para ter ali a infraestrutura de um computador, placa-mãe, memória, cada um com o seu objetivo, com o seu papel dentro do computador. Não vou nem discutir isso aqui agora, que eu vou trazer esse conteúdo para o canal ainda, tá? Estou estruturando para vocês. Processador, obviamente, o cérebro do computador, né? O disco, né? Que pode ser um HD, um SSD, enfim. Montou ali o que precisa, obviamente a placa-mãe já vai ter os circuitos todos integrados, a parte de Wi-Fi às vezes embutida, às vezes não, né? A parte de cabeamento, né? Ali a porta RJ45 para o cabo de rede, enfim. As portas de conectividade para input de dados, né? Para teclado, mouse e para a saída, para output de dados. O monitor, né? Então tem toda essa questão. Funcionando a máquina? Cara, isso é uma máquina física, porque você precisa de um hardware para poder instalar o software. E o software roda com base no hardware, né? É muito certo de que quando a gente liga uma máquina, né, seja um notebook ou um desktop de mesa ali, você vai notar que aparecem algumas telinhas rápidas e iniciais com uma interface assim de software bem rudimentar, né? Esse é o chamado software de nível baixo, né? Ou a BIOS, por exemplo, é um exemplo, né? Nós tínhamos BIOS anteriormente com telas bem feionas. Hoje até as BIOS estão bonitas aí com gráficos tridimensionais. Eu acho que é desnecessário, mas às vezes ajuda, né? Para quem precisa mexer na BIOS e não conhece tanto das interfaces mais antigas ali, mais monocromáticas, etc. Para quem não é técnico de computador, não trabalha com isso, tem uma maior dificuldade de mexer, até porque a BIOS ela é impactante, né? Se você fizer qualquer coisinha errada ali, é impactante para a máquina, pode não funcionar, um dispositivo pode não ser reconhecido, enfim. Mexe, por exemplo, nos megahertz da memória sem saber o que você está fazendo. Você não inicia o PC, memória é o primeiro que é alimentado para depois puxar do HD, etc, etc. Né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque agora a gente tem, do outro lado, a máquina virtual, que é uma máquina que roda com base no software e não no hardware. Então, eu vou trazer várias soluções aqui no canal, tá? Então vou começar trazendo aí a área restrita do Windows chamada de Windows Sandbox. É um Hyper-V facilitado, mais ainda para o usuário final, porque a Microsoft tem uma solução muito conhecida, é o seu hypervisor, né, o seu hipervisor, chamado Microsoft Hyper-V, é a sua solução proprietária de virtualização, né, de hipervisor, a gente chama de hipervisor, mas que muitos usuários têm medo de mexer, precisa de um conhecimento um pouquinho mais técnico, a curva de aprendizado é um pouco mais alta para você entender como se mexe naquilo, né? Que memória que eu empresto do meu Windows Host, que host também é físico, né? Chamado de físico. A máquina física, a primeira que eu falei, que depende do hardware, é a máquina host também. Toda vez que eu falar host, você vai entender como uma máquina que trabalha em cima de uma arquitetura, de uma plataforma física, né? De um ambiente físico. Então, o quanto que eu vou emprestar de memória da minha memória física, do meu Windows físico aqui, não importa o sistema operacional, porque outros sistemas operacionais também têm virtualização, como o Mac. Eu já trouxe inclusive aqui no canal o Parallels, onde eu coloco um Windows dentro de um Mac, mas dá para colocar Mac dentro de Mac, Linux dentro de Mac. Mas voltando aqui para o host do Windows, que hoje eu vou falar de Windows aqui. Quanto que eu vou emprestar de memória da minha máquina física para a minha máquina virtual? Você tem que prestar uma atenção ali, né? Porque se não for uma memória dinâmica, for fixa, se você der pouquíssima memória, a sua máquina virtual nem vai iniciar.
Primeiro, ela nem vai criar, porque os pré-requisitos não vão ser atendidos para o sistema operacional, né? Que você está instalando, ele está tentando subir na máquina virtual. Se você der muita memória RAM, você vai sacrificar, vai criar gargalo na máquina física, também não vai funcionar. Porque veja, a máquina virtual depende da máquina física, está rodando em cima dela. Né? Então tem que ser algo muito bem distribuído ali, tá? Disco também, mesma coisa. Se você dá pouquíssimo espaço na máquina virtual, você nem instala nada lá dentro, você nem instala o Windows, você nem sobe o Windows. Se der muito espaço, logo logo tua máquina host reclama de espaço, porque você atribuiu quase tudo para a máquina virtual. E assim as outras peças do computador também, né? Os outros dispositivos, né? Os outros hardwares, as outras capacidades, vamos chamar assim. Dito isso, e você entendendo agora o que é uma máquina host física e uma máquina virtual ali em cima de um hipervisor, a Microsoft tem essa solução já há algum tempo, né? Para servidores e para desktops, né? A partir do Windows... Eu não lembro, acho que foi do 7, se eu não me engano, ela começou a colocar para desktop client o Hyper-V também, né? E aí hoje a gente tem esse legado aí. Só que ela criou um outro produto mais facilitado para o usuário final, que quer um ambiente virtualizado, separado, tá vendo? Aí começa a surgir para que as máquinas virtuais aí começam a servir, né? Que é o Windows Sandbox, ou a área restrita do Windows, porque você não precisa ter um conhecimento tão grande na parte de hipervisor para poder configurar uma máquina virtual ali bem. É uma solução que você inicia, ele pega memória dinâmica, ele pega processador dinâmico, então ele divide conforme demanda entre máquina física e máquina virtual, tá bom? Ele não vem habilitado no seu Windows normal. Né? Ele vem ali desabilitado, é um recurso que você tem que habilitar. Só que é o seguinte, tem pré-requisito para você habilitar. Então eu já vou logo para a página do produto, para você que está querendo essa solução, eu já vou logo para a área de pré-requisitos aqui, tá? Primeiro, você precisa ter o Windows 10 para frente. Gente, o Windows 10 já entrou em deprecated. A Microsoft já anunciou esses dias que ele já tem aí, ó, tá com tempo contado. Então é do 11 para frente. Tá? Mas ainda assim, hoje, né, tô falando aqui, ó, 8/5/2023, ainda é possível, tá? Então, pré-requisito 10, versão 19.03 para frente, isso aqui é build dele, tá? Versões anteriores, builds anteriores a 19.03 já não é compatível. Casemiro, como é que eu vejo a build do meu sistema? Build é a mesma coisa que compilação, versão, né, mais técnica. Você vê de algumas formas, tá? Você pode clicar aqui no botão iniciar, ir para configurações. Uma vez em configurações, ele já vem para sistema por natureza. Então você vai lá embaixo nas ferramentas aqui e pede o sobre. No sobre, você tem aqui todas as informações, né? Pelo menos a maioria das informações que são bem importantes. O host name da máquina, que é aquele que a gente pode estabelecer, ou adotar o da própria instalação do Windows, tá bom? Que processador que é? O meu é um Core i9-9900K, tá vendo? Memória RAM 32 GB, tem o ID do dispositivo e do produto, tipo de sistema operacional 64 bits. Primeira coisa, se for 32 bits, que é uma coisa já antiga, não vai ter hardware habilitado para virtualização. O hardware precisa ter virtualização habilitada, pode ser que o seu não tenha. Se você instalou o Windows de 32 bits num hardware de 64 bits, já esquece. É bom instalar o de 64 para ir descobrindo se é possível. Dá para ver de algumas formas se é possível, tá? Pela BIOS, por essas telinhas do próprio Windows, por softwares terceiros, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco uma forma fácil de ver. Enfim, aí tem aqui a edição do Windows, ó. É um Windows 11 Pro Professional. Então, ele tá dentro aí dos requisitos, tá? Não é um 10, mas aqui no 10 ele diz que a versão que precisa é a 19.03. E o 11 Pro, ele nem fala, porque o 11 ele já está tão atualizado que independente da build que você tem, ele já está habilitado para ter esse recurso de Windows Sandbox aqui, tá? Outra coisa para o pessoal que tem o Windows 10, você pode vir aqui, ó, e chamar o menu executar, e no menu executar você digita o que já está ali, ó, Win de Windows, só não termina, tá? E ver, de ver, tá? E dá um OK, ele vai te mostrar também a compilação do Windows. Olha aqui, ó, no meu caso o Windows 11, tá vendo? A minha compilação aqui, ó, 22H2, compilação 2262115555. Dá para ver pelo Windows Update também, por diversos outros lugares, tá bom? Tá vendo aqui, ó, no caso da outra versão, também é possível você habilitar o Windows Sandbox, área restrita do Windows, a máquina virtual facilitada do Windows, em versões Enterprise e Education. Versão Home não é
Possível. Ah, mas a minha versão Windows 10 Home ou Windows 11 Home está atualizadinha, a build está atualizada. Não é possível, precisa ser uma versão Enterprise, uma versão Professional ou Education, tá bom? Aí, quanto à arquitetura, tá vendo? ARM64 para Windows 11, 22H2 ou posterior, ou arquitetura AMD64 também. Recurso de virtualização tem que estar habilitado na BIOS. A virtualização, ela é habilitada na BIOS, tá? Se você não sabe, então tem que ir para a BIOS e verificar se a sua BIOS, se a sua placa-mãe, ela tem essa tecnologia habilitada. Se tiver, habilita. Se não tiver, vai ter que trocar de hardware aí, tá? Pelo menos 4 GB de RAM, é o recomendado, é 8 na verdade, é o dobro, né? Mas o 4 é para você conseguir experimentar alguma coisinha. Não vai ficar rápido, tá? Mas você vai conseguir experimentar alguma coisinha ali. Pelo menos 1 GB de espaço em disco gratuito, recomendado SSD. A gente sabe que os SSDs têm o dobro, o triplo, o quádruplo da velocidade mesmo ali, né, da performance de gravação e de leitura frente aos HDs, né, que já estão ultrapassados, mas se você tiver HD, ok, vai conseguir executar, mas vai executar com mais lentidão, tá? Pelo menos 2 núcleos de CPU, então você tem as CPUs hoje que a maioria são pelo menos dual core, né? Você tem núcleos físicos e núcleos virtuais, que são as threads, né? Então, há 4 núcleos com hyperthreading recomendado. Se tiver um processador mais atual, bacana, gente. Quanto mais performance de hardware e tecnologia de software atualizada, melhor, né? Isso não é novidade, não é só para isso aqui, é para qualquer software, né, que você vai executar. Bom, aí aqui está a instalação, os tipos de instalação, e aqui é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Esse tipo de solução de virtualização de máquina virtual é para você fazer teste, para você fazer teste separado. Quer ver um teste bom? Infecção de vírus. Pega um conjunto de vírus que tem hospedado em algum lugar para testar se o antivírus é bom e se ele pega, né? Pragas virtuais diversas, malwares diversos, né? Malwares, como chamam diversos. O próprio vírus, cavalo de Troia, phishing, e aí vai, né? São várias classificações de pragas virtuais. Eu vou trazer aqui no canal, tá? Isso aqui o pessoal tá pedindo bastante para eu falar sobre as diferentes pragas virtuais e ferramentas de remoção, detecção e remoção, né? De segurança no geral. Então você vai infectar a tua máquina com os teus arquivos, teus e-mails ali, os teus dados da escola, do trabalho? Não, né? Você vai pegar um ambiente que é fechado, um ambiente que é vetado, um ambiente que é separado, né? Fica numa bolha. A sandbox é isso. O que é uma sandbox? É uma caixa fechada ali, né? Separada, para você fazer os seus testes. E não é só por conta de vírus, né? Tem alguns programas, por exemplo, que você não confia tanto, quer ver como se comporta, se ele estraga o registro do Windows, se ele sai fazendo sujeira, arrancando pedaço de informação do sistema, que de repente dá até crash, tela azul da morte, né? A temida tela azul da morte. Se você vai correr risco de fazer isso com o seu computador para perder informação, para ter né, a infelicidade de ter que formatar e perder programa, chave de ativação, deixar tudo de novo certinho porque você acabou usando sua máquina produção ali. Não, usa uma máquina virtual para isso, tá? Porque ela fica separada do sistema, né? Então, por conta disso, no caso da Sandbox aqui, da Windows Sandbox, você abre ela. Você vai ver que tem um Windows, a gente vai fazer isso aqui agora. Você vai ver que tem um Windows igualzinho dentro do seu Windows Host, um virtual dentro do host. Só que essa Sandbox que você abre, você faz tudo lá dentro. Você opera arquivo, instala programa até a hora de fechar. Fechou o aplicativo, ele faz um reset, ela limpa de novo. É como se fosse o snapshot que você faz manualmente, né? Você faz o restore de um snapshot. O snapshot é uma foto de um estado da máquina. E aí, na hora que você abre de novo a Windows Sandbox, a área restrita do Windows, está zerado. Os programas que você instalou não estão mais lá, os arquivos não estão mais lá, ela está zeradinha de fábrica. Então é um ambiente para testes, é uma área restrita para testes, para laboratórios, tá? Que é o que a gente vai montar aqui agora, porque a partir dela eu vou fazer alguns laboratórios nesse meu ambiente aqui, tá certo? Bem, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ver, se seu sistema está habilitado para virtualização. Então acessa aí o Task Manager, o gerenciador de tarefas, que fácil quando você vem para esta área aqui, ó, o módulo de performance aqui, que é o segundo, vai para CPU, porque é em cima de processador, que é ou não habilitado a virtualização. Obviamente você habilita isso na BIOS da placa-mãe, mas é o processador que tem essa tecnologia ou não. Como ele está conectado na placa-mãe, os dois se comunicam sobre essa possibilidade ou não.
Então eu vou expandir um pouquinho aqui para a direita para a gente ver a parte de virtualização. Tá vendo? No meu caso, eu já habilitei a virtualização na minha BIOS, então o meu Windows está detectando que está tudo certo, tá bom? Bom, fora isso, agora a gente precisa vir aqui, vamos para painel de controle. Tem algumas formas de fazer isso, tá? Painel de controle, aí você tem aqui, programas, tá? E você tem aqui, programas e recursos. Então tá aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. Eu poderia ter pesquisado direto no menu iniciar? Poderia. Ativar ou... Tá vendo? Esse recurso que está aparecendo aqui é o que está ali atrás. São métodos diferentes de acessar a mesma coisa. Tá bom? E aí você tem recursos do Windows que a Microsoft não instala por padrão no Windows, mas você pode querer um trabalho diferente com a máquina e habilitar esse componente. Economiza espaço em disco, né? E algumas coisas de sistema também. Então, você vem aqui e logo visualiza, área restrita do Windows. Habilita as dependências necessárias para executar cenários de área restrita do Windows. Bem, seleciona e dá um OK que ele vai começar a baixar os binários para a instalação dos recursos necessários para funcionar a virtualização aqui nesse aplicativo. Opa, concluiu, tá? Instalou, concluiu, só que ele pede para reiniciar, tá? O Windows precisa reinicializar o computador para concluir a instalação das alterações solicitadas. Tudo que você acrescenta nesse painel de recurso do Windows, ele pede para reiniciar, tá? Porque é o Windows, mexe muito no kernel do sistema, então precisa reinicializar para funcionar direitinho. Vou parar a gravação aqui, vou reiniciar o Windows e vou continuar a gravação de onde a gente parou, e daqui a pouquinho eu retorno. Bem, estamos de volta. Olha lá, se eu digitar em inglês ele aparece, se eu digitar em português ele aparece também, tá? Windows Sandbox. Agora aparece o aplicativo. Vamos acompanhar o início dela aqui pela primeira vez. Veja só, um início rápido até. Claro, vai depender do hardware da sua máquina. Aqui você vê que eu não precisei atribuir nada. Por isso que é mais fácil para o usuário. Habilitou, reiniciou, abriu e usou. Porque é dinâmico, ele vai emprestando memória, processador, disco, conforme eu preciso utilizar. Cara, um Windows dentro de um Windows aqui para eu testar tranquilamente, tá? Olha lá, vamos ver se a internet está sendo compartilhada. Vamos ver, vou acessar aqui o site da Vision Share Tecnologia. Ele está dizendo para personalizar a experiência, né? Olha lá, tá vendo? Internet funcionando. Vamos baixar aqui qualquer programa. Vamos baixar aqui, por exemplo, o VLC. Olha lá, download VLC, detectou que é o Windows. Está compartilhando a rede. Lembrando que o que eu faço dentro da máquina virtual aqui do Windows Sandbox. Deixa eu maximizar para ficar melhor. Olha lá. Agora sim parece que eu estou realmente na máquina física, né? Mas estou na virtual. Então o que eu faço aqui... Não deixar em inglês, porque o sistema operacional está em inglês. Depois eu mudo o idioma e tudo, né? Olha lá. Instalação, performance excelente. Faço os meus testes todos. Pronto, instalou, tá? Já tem aqui, um ícone na área de trabalho, um de atalho na área de trabalho. Olha lá, finish, allow metadata e regulatory, continue. Pronto, já tem um player aqui do VLC na minha máquina virtual. Então, se a gente for olhar aqui em programas instalados, ele vai estar lá. Settings, configurações. Deixa eu ir direto para apps aqui, aplicativos instalados. Fora o que é padrão da Microsoft, tem o VLC Media Player aqui. Então é o seguinte, trabalhando normal aqui dentro da máquina virtual. O que eu vou fazer? Vou fechar. Olha aqui. Tem certeza que deseja fechar a área restrita do Windows? Quando a área restrita do Windows for fechada, todo o seu conteúdo será descartado e perdido permanentemente. Ok. Acabou.
Fiz o teste de instalação, funciona nessa versão de Windows 11 aqui, né? Porque é com base no Windows 11, sistema operacional mais recente. Se você fizer habilitar no Windows 10, você vai ter o Windows 10 mais recente para build host da sua máquina, tem que levar isso em consideração também, a partir daquela que eu falei que é pré-requisito. Vamos abrir de novo aqui, Sandbox. Vamos ver se o nosso VLC está lá. Abre rápido, né? Abre bem rápido. Já vou maximizar aqui, enquanto o sistema operacional inicia. E cadê meu VLC? Vou pesquisar aqui, ó. Olha o search funcionando bem aqui. Não tá lá. Vamos em programas instalados para ver. Cara, sensacional para você que é deployer, para você que é beta tester, que você faz aí os laboratórios sem VLC, imagem de fábrica do Windows, tá certo? Vou fechar aqui, ele sempre vai dar esse aviso para você. E é isso, agora você tem uma máquina virtual facilitada aí no Windows 10, no Windows 11 e nos próximos sistemas que virão para fazer seus testes, laboratórios, instalações, tudo separado da máquina host e da máquina física. Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações.